Livro de Ruth, capítulo 2. São 7 versículos. E o tema é falando sobre Noemi e a sua família. Então hoje nós vamos falar sobre Noemi. Noemi, que foi uma mulher abençoadora, uma mulher que fez a diferença na vida de sua família. Diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Respondeu-lhes eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Essa moça, Ruth. Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Último versículo. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Choça é cabana, casebre. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra diz que Tu não muda, não há sombra de variação. Tu és o mesmo, desde ontem, hoje, e o será eternamente o mesmo, a quem o homem pode confiar, a quem o Senhor chama, convida, e que nós possamos entender, ter o entendimento do seu chamado, pelo precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar, obrigado. Essa é uma história dessa mulher chamada Noemi, que envolveu a sua nora chamada Ruth. Noemi é uma figura central no livro de Ruth. Ela foi conhecida por sua fé, por sua resiliência e papel como sogra também de Ruth e de Orfa, duas. Noemi tinha 2 filhos. Noemi era a esposa de Elimeleque e mãe de Malom e Quilion. Noemi enfrentou grandes tragédias, 3, ensinando assim lições valiosas sobre o amor e a lealdade. Noemi viveu em Belém de Judá durante um período de escassez, um período de grande fome, e em busca de melhores condições de vida, ela e a sua família se mudaram para Moabe, aonde Orfa e Ruth eram descendentes, elas eram moabitas. Infelizmente,
essa transição para sair do estado de fome em que se encontrava a cidade, Belém, e eles tiveram que sair para não morrerem de fome. Só que Noemi enfrentou as tragédias em Moabe. Seu marido e os seus 2 filhos morreram por circunstâncias que não interessa falar, porque morreram. E ela perdeu o marido e os 2 filhos, fora do seu lugar de origem, numa terra estranha. Olha a situação dessa mulher chamada Noemi. E aí o seu vigor, a sua força, a sua fé, a sua confiança, ela foi demonstrada no momento de perda, no momento de escassez, no momento de tragédia. A história e o comportamento de Ruth em relação a Noemi, passamos a entender o porquê que a Ruth foi tão determinada em não abandonar a sogra. A Ruth estava sofrendo porque perdeu o marido. A Orfa estava sofrendo porque perdeu o marido. E a Noemi perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. As duas sentiram muito, mas Noemi sentiu muito mais. Mas a capacidade que Noemi teve de enfrentar essas 3 perdas irreparáveis, ela não demoveu do seu lugar de fé, de esperança. E Noemi continuou sendo uma abençoadora. Após a morte dos seus filhos, Ruth, Noemi decidiu, e falou com Ruth, e falou com a Orfa, liberando-as, abençoando-as, para que elas voltassem às suas famílias lá em Moabe. Vocês ficam por aqui, eu vou embora. Não tem nada que me segura mais aqui. Meu marido morreu, meus filhos morreram, mas vocês não precisam ir embora. Vocês estão livres. Vocês não têm mais nenhum compromisso. A Bíblia diz que Orfa chorou muito, abraçou, chorou. Não, eu não vou. Ruth também chorou. Mas no final das contas, quando Noemi disse, não, vocês estão liberadas. A Orfa, ela despediu, chorou, despediu e foi para a sua família. Porém, Ruth teve uma postura diferente. Olha só o que está lá em versículo 14 de Ruth 1. Diz assim, então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Noemi, apesar de ter abençoado as duas, liberado, mas a Noemi sentiu o impacto também da saída da sua nora, a Orfa. Só ficou a Ruth. Ela disse, você pode ir, eu vou voltar para a minha terra. Vocês podem ficar aqui em Moabe, já estamos aqui, vocês já estão aqui mesmo, fiquem por aí que eu vou embora. Eu não vou ficar ressentida com vocês. Vocês não têm mais nenhum compromisso. Noemi era uma pessoa consciente, coerente, uma pessoa de discernimento, e mesmo diante daquilo que ela enfrentou, ela não mudou a sua posição em relação à fé, em relação à esperança, em relação a quem ela sempre foi, uma abençoadora. E às vezes a gente passa por certas situações, a gente muda o comportamento, muda a forma de pensar, muda a forma de agir, muda a forma de proceder, por causa que aconteceu algo que foi de contrário daquilo que eu estou acostumado, que eu esperava. Mas Noemi, ela manteve-se firme. Noemi manteve a sua posição.
ela aceitou a perda. Esse é o grande problema acontece com a gente e com o que aconteceu com a Noemi. Noemi aceitou as perdas e a gente não aceita perder nada. A gente tem que aprender a aceitar as perdas. Nós não fomos chamados para perder, mas perdemos. Nós somos chamados para ganhar, mas nem sempre ganhamos. Mas somos chamados para permanecer. Este é o chamado, esta é a nossa posição, é permanecer. Eu não posso me condicionar àquilo que eu ganho ou àquilo que eu perco. Eu tenho que me condicionar àquele que me sustém, mesmo no momento de ganho e no momento de perda. Eu preciso me apegar a Ele. Eu preciso estar preso às promessas dEle, à graça dEle, o amor dEle, as misericórdias dEle, o poder que vem dEle. A decisão de Ruth de abraçar a fé, porque Ruth era moabita, agora viúva, e ela se propôs generosamente deixar a sua terra para cuidar da sua sogra Noemi. A Ruth, ela disse: não, eu vou trabalhar para nosso sustento. Noemi certamente era uma pessoa já de uma idade certamente avançada, marido, filhos, e a Ruth falou assim: não, nós vamos ficar juntas, eu vou trabalhar para nós tenhamos o nosso sustento. Ruth decidiu abraçar a fé em Deus, abandonando assim os antigos deuses moabitas. A Ruth, por causa da persistência, por causa da fé, por causa da convicção, por causa da forma firme de Noemi, Ruth: eu não posso abandonar essa mulher, eu não posso abandonar o Deus dela será o meu Deus. Ambas eram viúvas e enfrentaram a dor da perda, situações idênticas, sempre sendo que a Noemi teve uma perda 3 vezes maior do que a Ruth, mas ela perdeu, e muito, a dor da perda. Porém elas se mantiveram unidas pela afeição mais do que pelo parentesco. Por isso que eu sempre digo assim, que família não é questão de sangue, é questão de coração. Essas duas mulheres, elas se apegaram pelo coração, pela afeição e não pelo sangue. Não tinha nem sangue. Uma era de Israel, de Belém, e a outra era moabita, mas o coração uniu. É o coração que une. A questão de sangue, irmãos, às vezes causa mais tragédia, confusão. Se morrer alguém da família, olha a confusão aí, olha o sangue fervendo. Sangue, coração. E o Senhor, quando Ele diz na sua palavra lá, diz assim: filho meu, dai-me o teu coração. O coração, quando está na mão de Deus, você permanece firme, abençoando, continuando a sua caminhada, a sua trajetória, sentindo dor, sentindo a alma arder por dentro, mas você não abre mão da sua direção, daquilo que você se propôs, daquilo que Deus colocou na sua mão, porque você tem o coração nas mãos de Deus. A Noemi, como eu disse, sentiu a dor ainda muito maior, porque além de ter perdido o marido, perdeu os 2 filhos. Perdeu Elimeleque, perdeu Malom e perdeu Quilion. Juntas, Noemi e Ruth, elas lutaram pela sobrevivência. Existem momentos na nossa vida
porque a gente passa a lutar pela sobrevivência. Essas mulheres eram bem, saíram de uma situação difícil de Belém, porque estava lá grande fome, foram para Moabe, elas estavam estáveis, havia uma estabilidade, mas a morte, a perda de Elimeleque, mas os seus 2 filhos, desestabilizou. Elas perderam o suporte, a provisão financeira, elas ficaram refém do acaso. Porém, elas se uniram. A órfã, ela não foi condenada, mas ela foi cuidar da vida dela, era um direito dela. Mas Ruth disse: não, o seu Deus será o meu Deus, a sua terra, o seu lugar será o meu lugar. Eu não vou abrir mão de você, não me deixe, não me peça para sair de perto de você, porque eu não vou sair. Ruth foi encontrada no campo porque decidiu permanecer onde havia provisão e trabalho, e não onde havia conforto. Momento de conforto. Se ela optasse pelo conforto, ela estaria em Moabe, recomeçar a vida lá com a família dela. A Bíblia não fala, mas ela tinha seus pais, tinha família. Ela poderia recomeçar lá, dentro de uma boa estabilidade, mas ela optou pelo Deus que nos faz vencer o momento de sobrevivência, os momentos de dificuldade, os momentos de escassez. Ruth disse: eu não abro mão desse Deus, o Deus da Noemi, agora é o meu Deus. Entenda que Ruth, sendo viúva, ela poderia ter voltado para Moabe, sua terra natal. Porém, Ruth também poderia ter buscado segurança imediata, mas escolheu permanecer no lugar do processo, lugar da dependência diária. Ei, a gente está sempre no momento de escolha. O que você escolhe? Você quer facilidade ou você quer continuar no processo de dependência diária? Bom é depender do Senhor, bom é confiar no Senhor. Ruth, ela abraçou essa causa, e Ruth foi uma mulher de fé. Noemi foi uma mulher de fé. Ela abençoou Ruth. Ruth prosseguiu a sua jornada. Ruth foi abençoada. Deus abençoou Ruth. E tudo aconteceu porque Deus estava nesse projeto. Saiba de uma coisa: qualquer que seja a situação que você esteja enfrentando, seja de dificuldade, escassez, enfrentamento, adversidade, lutas, guerras, saiba, Deus está nesse processo. Deus não deixou você, Deus não te desamparou. Você precisa ter a sua maior dependência para com Deus, para que você possa esperar a providência dEle, a direção dEle, a interferência dEle, o mover dEle. Deus prepara todas as coisas como preparou para Ruth. O Deus de Ruth, o Deus de Noemi, não é outro Deus a não ser aquele que é o nosso. Ruth, a fim de sustentar a si mesmo e a sua sogra, começou a trabalhar numa colheita, serviço pesado, de cevada, no campo que pertencia a Boaz, sem que ela soubesse, que era parente do Elimeleque, falecido marido da Noemi. Antes Boaz em se interessar por Ruth, ele procurou saber sobre ela, ouvindo do servo sobre o caráter dela, que ele disse: quem é essa moça? De quem é essa moça?
E ele disse: esta é a moça moabita que veio com Noemi na terra de Moabe. Boaz procurou saber dessa menina, dessa jovem, na sua dedicação, na sua simplicidade, no seu esforço. Ele não conhecia a história dela, nunca sabia nem quem ela era, mas procurou saber. Certamente tinha algumas coisas que chamaram a atenção de Boaz. Primeiro, a sua dedicação, a sua simplicidade, e segundo, a sua beleza. Ao saber de tudo o que Ruth fez pela sogra, Boaz lhe concedeu abrigo. A história de Ruth e de Noemi começou a mudar. Prepare-se, porque o momento de mudança está prestes a acontecer. Começou a mudar o rumo da vida de Ruth, o rumo da vida de Noemi, porque Deus começou a preparar o caminho, começou a preparar um outro cenário, cenário de bênção, cenário de vitória, cenário de conquista, cenário de honra. Ruth dava testemunho de vida. Ruth tinha reputação. Ruth vivia uma vida coerente entre a sua fé e as suas atitudes. A gente precisa demonstrar fé, mas as atitudes, elas precisam traduzir a nossa fé. Tem gente que fala que tem fé, mas está sempre duvidando, não acredita, não confia, duvida, questiona. Mas Ruth, ela demonstrou a sua fé pelas atitudes dela. Teve demonstração. Eu preciso demonstrar se realmente eu creio, porque aquele que crê espera. Aquele que crê, ele vai estar sempre confiando, ela vai sempre aguardando, tem uma esperança viva, porque é o momento propício, o momento de Deus, no tempo de Deus, as coisas começam a mudar, os ventos começam a soprar diferente. Reflita comigo. O nosso comportamento, as nossas atitudes, elas têm confirmado aquilo que nós temos declarado crer. As nossas atitudes, o nosso comportamento demonstra aquilo que estamos declarando que nós temos. Não, eu sei que Deus é poderoso, mas as suas atitudes, as minhas atitudes, as nossas atitudes, ela tem demonstrado isso, que realmente eu creio, que eu estou esperando. Ou você declara que crê e questiona, e você murmura, e você reclama, e você geme de dor, e diz: não aguento mais nisso. O que você tem demonstrado? É a fé que você declara? Ou é a angústia que você sofre? Perceba que Ruth não foi ao campo para encontrar alguém, para encontrar um outro homem. Ruth, ela estava voltada ao seu trabalho, exercendo responsabilidade. Ela não estava perseguindo romance. Sabe que as pessoas centralizam a vida em encontrar alguém. Normalmente elas negligenciam a sua formação, abre mão de algumas coisas por aquilo que se propôs a buscar. Ruth estava ocupada, trabalhando, vivendo uma vida de integridade, apesar da situação que ela se encontrava. Ruth não estava no campo para ser vista, mas ela foi enxergada.
Ruth não fez do casamento o centro da vida dela. Na verdade, Ruth fez da sua integridade o centro de sua vida. Ela era uma mulher íntegra. Ela era uma mulher temente. Ela era uma mulher compromissada com aquilo que ela se propôs, abraçar Noemi e trabalhar para que as duas recebessem, tivessem sustento. Ruth foi uma mulher de fé, Noemi foi uma mulher de fé. E nós estamos esperando que haja dentro das famílias mulheres de fé, que possam mudar a história, que às vezes estão enfrentando o revés. E as mulheres, em vez de elas serem um instrumento, um baluarte nas mãos do Senhor, elas passam a ter um comportamento como a esposa de Jó, que reclamou, que questionou. Dentro da nossa realidade, nós precisamos ser pessoas estabelecidas, maduras e tementes a Deus. O que a nossa rotina comportamental ou reacional revela sobre quem somos. O que você faz do seu dia a dia? Como é que você se porta lá na rua, no supermercado, no trabalho, numa faculdade, no colégio? Qual é o seu comportamento? O que a gente reage? O que eu demonstro nas minhas atitudes quem sou? Ruth era uma mulher de fé e demonstrava fé e integridade. Noemi era uma mulher de fé e demonstrava a fé, e era uma mulher íntegra, era uma abençoadora. Estamos construindo e fortalecendo o nosso caráter, ou estamos vivendo sobre os auspícios das emoções, comportamentos e reações precipitadas? Eu espero no Senhor. Você precisa esperar no Senhor. Aí você fala assim, mas está tão difícil. Mas a sua dificuldade não se compara à dificuldade que Noemi enfrentou, que Ruth enfrentou. E mesmo assim, elas não mudaram a posição delas. Elas permaneceram firmes. Permaneça firme. Mantenha-se firme. Porque Deus conhece todas as coisas. E você verá o que Deus vai fazer sobre você em seu favor, para a glória de Deus Pai. Nós estamos fortalecendo a nossa vida espiritual? Ou só estamos consumindo um conteúdo romântico cristão? Boaz percebeu como Ruth trabalhava. Boaz observava como Ruth se comportava. Essa visão vem à minha memória. Deus em relação a Davi. Deus olhava para Davi e disse: esse menino é zeloso, temente, obediente, submisso, cuidador. Deus olha. E aí Davi se transformou num homem segundo o coração dele. Fechou com aquilo que Deus queria. Você e eu precisamos fechar no coração de Deus. Nós precisamos ter atitude e comportamentos que possa ser traduzido. Eu sou uma pessoa segundo o coração de Deus. A vontade de Deus, isso quer dizer assim, a vontade de Deus predomina sobre a minha vida. O que Deus quer para mim é aquilo que eu quero também para mim, porque é Ele que quer, é a vontade de Deus, é o coração. Eu preciso estar com o meu coração segundo o coração de Deus. Boaz observava como Ruth se portava. Boaz percebeu como Ruth respeitava processos.
Ruth não foi em trona. Se alguém pensa, se alguém estivesse observando a sua vida hoje, o que esse alguém estaria vendo sobre você? Disciplina, constância, submissão a Deus, fé, esperança? Ou eles estão vendo você impulsiva, estressada, carente, ansiosa, ou uma vida atropelada? Como as pessoas estão nos vendo? Como estamos sendo vistos? Somos observados? Não se engane, somos observados por quem você menos espera. Somos observados. Boaz observou Ruth. Ruth não sabia que ela estava sendo observada, mas ela não se incomodou quando soube, porque era aquilo ali mesmo. Quando a pessoa, você sabe que alguém está te observando, você fica meio embaraçado, embaraçada, fica confusa, ou você diz: ah, que bom, estou fazendo diferença, estou sendo notada. A luz, ela incomoda a gente. A luz, ela incomoda. Essa luz aqui, ela é legal, mas ela incomoda. Se você olhar para ela, você incomoda. Aquela ali também, você não tem nem para onde olhar. Para cá ou para lá, incomoda. Essa luz, nós precisamos perturbar os moradores da terra com a nossa luz, irmãos. Não é com o nosso barulho, é com a nossa luz. São com as nossas atitudes, são com a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa esperança. Você precisa ser destaque aos olhos das pessoas que nos observam. Eu não posso ter um destaque reverso. Nossa, aquele irmão ali, aquela irmãzinha lá, nossa, é apressada, é ansiosa, parece que vive uma vida atropelada. Não é essa visão que eu preciso mostrar para a pessoa que está me observando. Mas a minha esperança, a minha perseverança, a minha coerência, a minha simplicidade, a minha fé, a minha esperança, é isso que precisa ser demonstrado. Eu preciso demonstrar essa essência para as pessoas. O encontro de Boaz com Ruth só aconteceu porque Ruth estava no ambiente certo. Qual é o ambiente que eu estou? Qual é o ambiente que você está? O ambiente é o ambiente certo? Saiba que o ambiente certo não é só geográfico, mas é também ambiente espiritual. O Salmo 1 fala muito sobre isso, né? Bendito o homem que não se assenta, que não se detém. Antes, a sua lei, ele medita na lei do Senhor, dia e noite. Qual é o ambiente que você e eu estamos vivendo? O que temos demonstrado no ambiente que estamos? O ambiente nos influencia? Ou eu mudo o ambiente que eu estou pela forma como eu demonstro? Onde é que nós estamos vivendo? No campo? Lugar onde há crescimento? Lugar de oração? Lugar de meditação? Lugar de obediência? Lugar onde nós alcançamos o amadurecimento? Ou nós estamos em ambientes que alimentam os complexos, as comparações, a ansiedade ou a validação? Quais são os ambientes que eu e você estamos
e aonde, o que eu estou demonstrando nesses ambientes. Saiba que Deus não conectará a sua bênção para a gente, dependendo do ambiente que nós estivermos. Se Ruth não estivesse no lugar que ela deveria estar, Boaz não a encontraria. Ela não receberia a bênção que recebeu, porque ela estava no ambiente. Então Boaz a conheceu, a encontrou. E você às vezes fica pensando assim: meu Deus, parece que não dá nada dá certo. Qual é o ambiente que você se encontra, aonde a bênção não te encontra? Para pensar. Saiba que Deus, vou repetir, Deus não nos conectará com a sua bênção se estivermos no lugar errado, de forma errada. Noemi foi um exemplo de resiliência e amor familiar. Sua história, ela nos ensina que mesmo em tempos de grande dificuldade, adversidade, a fé e a união podem trazer esperanças e novos começos. Não se isole. Às vezes, quando a gente enfrenta dificuldade e a gente enfrenta uma certa crise, a primeira coisa que a gente procura fazer é se isolar. E é a coisa que a gente não pode fazer, é se isolar. Isolamento não te leva a lugar algum. Isolamento é diferente de estar a sós. A vida de Noemi é um testemunho da providência divina e da importância que Deus, Ele não deixa nós para trás. Deus está com você. Segura a mão da pessoa que está do seu lado e diz: não pare, Deus está contigo. Só para a gente fechar, algumas coisas importantes para você ter a sua vida ajustada, organizada, no ambiente certo, da forma certa, para você ser visto, ser encontrado, e a bênção te alcançar. Primeiro, organize a sua rotina mental e emocional. O que você anda pensando? O que você anda sentindo? Organize. Porque senão você gera ansiedade, a ansiedade gera precipitação, a ansiedade gera conclusão equivocada. Organize seus pensamentos, suas emoções. Procure organizar a sua vida em casa, no trabalho, juntamente com a sua família. Isso se chama disciplina. A Bíblia valoriza muito a disciplina. Desde o princípio, Deus estabeleceu disciplinas na construção, através da sua palavra e da instrução que Ele deixou escrito, registrado nesses 66 livros. São disciplinas comportamentais, reacionais, decisão, atitude, definição. Procuremos organizar. Segundo, vamos revisar os nossos ambientes. A quem temos dado ouvido? O que tem nos consumido mentalmente, visualmente ou emocionalmente? O que você ouve, de quem você ouve, está mudando a sua forma de pensar? Está mudando a sua forma de enxergar?
está mudando a sua forma de sentir, revise os seus ambientes. Eu preciso revisar, você precisa revisar os ambientes. Eu preciso ter a preocupação com quem somos, que visa fortalecer a nossa capacidade de lidar com o nosso caráter, com o nosso estado emocional e o nosso relacionamento. Qual é o ambiente que você está se propondo a viver? Terceiro, trabalhe com responsabilidade, sempre com dedicação. Não faça de qualquer jeito, não faça, não, tá bom. Não, faça o melhor. Procure fazer o melhor para você. Ruth foi fiel no pouco. Ela foi fiel. Mesmo não sendo o trabalho do sonho delas. Às vezes você fala, esse não é o trabalho dos meus sonhos. Mas se está para você fazer, faça até que o seu sonho seja realizado. Se não for, você vai fazer. Mas faça com dedicação, como se fosse para o Senhor. Sejamos constantes no que está nas nossas mãos para fazer. Quarto, vamos parar de tomar decisões emocionais sem a devida direção de Deus. Não tome decisão por impulso. Depois você tem que catar os caquinhos. Você derrubou tudo, quebrou, como é que você vai juntar tudo? Não tome decisão por impulso. Seja coerente. Deixa o vento passar, depois você toma a decisão. Vê o que você vai fazer. Não gere outra tempestade pela decisão que você vai tomar ou está tomando. Todas as áreas da nossa vida, elas são extremamente importantes e devem estar nivelados pela palavra de Deus. Em todas as áreas da minha vida, eu preciso nivelá-la na palavra de Deus. Quem somos mediante as perdas recorrentes que muitas vezes nós enfrentamos? Quem somos? Quem passamos a ser? Somos o mesmo? A dor muda você? A agonia muda você? A tristeza muda você? Na maioria das vezes nós somos surpreendidos repentinamente, ninguém espera. Fulano, oh meu Deus, e agora? Tive uma experiência de uma mulher que tem o irmão dela, foi fazer uma cirurgia simples. Uma cirurgia simples do seu intestino. Foi para casa, passou mal, voltou para o hospital, ficou 1 dia, 2 dias, e infartou e morreu. A família teve um choque, mas como é que ela está reagindo? Eles estão para baixo, mas não abriram mão da fé. Ei, tudo que você sofrer, tudo que você enfrentar, não negocie a sua fé. Não abra mão dela. Não abra mão da sua esperança, da sua confiança no Senhor. Nós estamos nesse mundo e nós sofremos os reveses da vida. Não pense que você nunca vai sofrer dificuldade. Não, nós temos visto na Bíblia Sagrada homens usados, mulheres usadas por Deus e caíram prostradas. Você não é diferente de ninguém, nem eu sou diferente de ninguém. Nunca se esqueça que as nossas batalhas, elas começam aqui. As nossas vitórias, elas começam aqui. As nossas derrotas começam aqui.
Deus fala e o diabo sabe disso. Por isso que ele atormenta, por isso que ele lança, para que você não se sinta fortalecido em continuar. Você logo pensa em desistir. Você começa a pensar e o seu corpo começa a agir em função do que você decide, daquilo que você pensou. Vitórias e derrotas, elas começam aqui. Vamos blinde. Vamos blindar nossa mente com a convicção da palavra de Deus. Por isso que eu preciso me aprofundar nela. Essa é a blindagem que eu preciso, que você precisa. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras, porque são delas que me testificam de mim. Não erre por desconhecer, porque Deus não vai levar isso em consideração. Você não conhece porque não quer. Eu estou aqui para conhecer. Você está aí para conhecer. E Deus colocou a sua palavra para que a gente possa conhecer e errar, não errar da forma como erramos. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo culto. Obrigado pelo tempo que nós estivemos aqui na tua casa. Agora te pedimos, Senhor, que tu venhas nos levar em paz, guardados por ti. Abençoa a nossa família. Colocamos diante de ti, Senhor, as famílias que estão aqui representadas, elas sejam abençoadas, fortalecidas, forças renovadas, e que o poder do sangue de Cristo possa estar sobre cada família aqui que estamos declarando a Ti, Senhor, pelo poder do Teu nome, Senhor, que Tu possa levantar as Noemis e as Rutes deste lugar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Teu nome possa ser glorificado na vida de cada família, de cada marido, de cada mulher, de cada filho, de cada filha. Senhor, aqueles que estão enganjados, nora, genro, netos, Senhor, sejam todos abençoados pelo precioso nome de Jesus Cristo. Então, Senhor, obrigado, nós entregamos esse culto nas Tuas mãos, nos dê uma semana enriquecida, abençoada e maravilhosa, para a glória de Deus, Pai. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga amém. Deus abençoe vocês.